Olá, estamos aqui, eu, o professor Olavo de Carvalho e o Leandro Ruschel, na casa aqui do professor, para gravarmos a nossa terceira parte do Papo que Bate com Bia Kicis, aqui hoje no dia 14 de setembro de 2015. Vamos continuar então a bater. Nosso negócio é bater, né, Leandro? Em quem que a gente vai bater agora? Não sei, eu acho que uma das coisas importantes do momento, né, com tanto alvo, é a gente concentrar esforços, né? E talvez até seja uma pergunta muito importante para o professor Olavo. O alvo ainda segue, né, sendo a Dilma nesse momento, ou tem alvos muito mais importantes? Não, pode pegar a Dilma primeiro, mas o alvo principal eu acho que é a classe política inteira. Porque você vê, durante 40 anos o pessoal, o PT e seus associados, desfrutaram do monopólio da informação e do monopólio das manifestações de rua. E do monopólio das eleições, só tinha partidos de esquerda. Então, o povo, por mais conservador que fosse, acabava votando na turma da esquerda, porque não havia outros candidatos. De repente a coisa começa a mudar, então nós temos que reconhecer, pessoal, todas as eleições desta para trás vão todas fraudadas porque você não tem acesso à informação. A simples ocultação do Foro de São Paulo. Toda a mídia brasileira escondeu o Foro de São Paulo durante 16 anos, negando sequer que existisse. Como é que você pode votar conscientemente se a informação básica é sonegada? Então, no fundo, todas as eleições foram fraudadas. Então, a classe política inteira é ilegítima. Nós temos que tirar e falar, agora vamos fazer a eleição direito, contando tudo para todo mundo, com todas as informações na mão, daí eles escolhem o candidato. Não é isso? Por exemplo, essa história do Foro de São Paulo. O sujeito que pertenceu ao Foro de São Paulo, ou apoiou o Foro de São Paulo, isso tem que entrar no currículo dele, meu Deus do céu. E o pessoal tem que saber o que é Foro de São Paulo. Foro de São Paulo é narcotráfico, gente. Foro de São Paulo é sequestro. Você lembra terrorista. quando foi sequestrado o homem do Washington Oliveto e também o homem do Pão de Açúcar? Essa putada toda do PT e Partido Associado se juntou para ir lá pedir a libertação do sequestrador. É verdade. O pessoal já esqueceu isso aí. Verdade. Por quê? Porque o cara era do MIR chileno, que é membro do Foro de São Paulo. Então você tem aí uma rede de cumplicidades que facilita enormemente a ação de traficantes, sequestradores, contrabandistas. Já esqueceram a história do Fernandinho Beiramar, que contou que todo ano ele ia para o Líbano, comprava armas para o Líbano e trazia para trocar por cocaína da Farc, que ele distribuía no mercado nacional. Né? O que é isso? Era uma tonelada de cocaína por ano que ele distribuía no mercado nacional. O sujeito ele contou isso na Colômbia, porque quando chegou no Brasil não perguntaram mais nada. Ninguém quer saber. E até hoje ele está quietinho, ninguém o incomoda com perguntas deselegantes. Então você tem um sistema de interproteção que é quase infalível, porque o negro faz o crime num país, ele é bem recebido e protegido no outro. A mesma coisa que aquele Marcola do PCC em São Paulo. Exatamente, a mesma coisa. Então nós estamos sendo governados por uma quadrilha de criminosos. Não é uma quadrilha comum, é uma quadrilha criminosa revolucionária, mas o comunismo sempre foi assim. Você não pode esquecer o que financiava o Partido Comunista da União Soviética antes da Revolução. Assalto a trens. Por que Stalin subiu na hierarquia do partido? Porque ele era o chefe da equipe que assaltava o trem. Era a fonte do dinheiro, pô. E daí que ele fez fama lá dentro. Sempre foi assim. E diziam que ele era o mais brutal, o que matava, o que acontecia era o Ele Stalin. não era o mais brutal, todos eram brutais. Lenin era tão brutal quanto ele. Entendeu? Os que vieram depois também são. Né? Agora, eu acho que o campeão ainda é o Mao Tse Tung. Você matar 70 milhões de pessoas no seu próprio país, em tempo de paz, olha, não é qualquer um que compete com isso, né? É ele, é o Pol Pot, né? É o próprio Fidel Castro, guardado as devidas proporções da população. Então, sempre foram assassinos, ladrões, contrabandistas, narcotraficantes. Né? Você vê aqui, a campanha que eles fazem há 40 anos em favor do consumo de drogas. E a droga tem uma função libertadora. Aí está aí. A Roxane, minha esposa, era aluna do Mercadante, do Aloysio Mercadante. E ele disse, chegar na cátedra, na PUC, e dizia isso. A droga tem uma função libertadora. Né? Então, esse pessoal vive de promover tudo o que não presta e de ganhar dinheiro com isso e ganhar poder com isso. Né? E o tal do socialismo, quando vem, fala, não sabemos, não vai chegar nunca, não pode chegar. Porque se ele chegar, acabou a revolução.
E daí vem o julgamento da revolução. Isso não pode. A revolução tem que ser a última e única instância julgadora de si própria. Então, isso tem explicado já em muitas aulas e artigos. Isso é a mecânica do movimento revolucionário. Né? Agora, professor, a gente já sabe que tem muitos alvos para bater, mas quem a gente deve apoiar no Brasil? Quem de fato está envolvido na defesa do Brasil e não está envolvido em querer manter as aparências? Só o próprio povo. Mas ninguém. Na classe política não tem ninguém. Né? Então, se você pegar toda a classe dominante, o estamento burocrático, como chamava o Raimundo Faoro, que são os donos do Estado, todos eles estão contra nós. Alguns não estão muito, estão só um pouquinho. Esses são os melhores. Né? Então pode ser que no Senado, na Câmara dos Deputados, tenha um ou dois caras, mas como classe, eles estão condenados. Como classe, eles são todos criminosos. E eles têm que ser varridos do mapa, têm que sair da vida pública, voltar para a vida privada ou para a privada e ficar lá mesmo. Né? Mas qualquer movimento precisa de certos líderes. Esse é um pensamento que eu acho que afugenta um pouco as pessoas. A gente vê pessoas boas, mas fala assim, você tem intenção de se candidatar? A pessoa fala, Deus me livre de ser político, né? Então tem essa questão também, a gente vai precisar de novos políticos, né, professor? Eles já estão aparecendo, eles vão aparecer no curso do processo. Agora, não adianta aparecer os novos políticos se nós não mudarmos o próprio sistema eleitoral. Se nós jogarmos os novos políticos, nesse mesmo sistema, mesmo bem intencionados nesse sistema, não vai dar certo, não, vai dar não vão certo. ser Então, contaminados. nós precisamos ter né? o voto distrital, precisamos ter a instituição do recall, quer dizer que se o deputado, o senador não age de acordo com a vontade dos seus eleitores, eles mesmos o tiram de lá. Se nós não tivermos esse sistema de controle retroativo, nós estamos liquidados. Nós botamos esses camaradas em Brasília, inacessíveis, incontroláveis, sem fiscalização nenhuma, para eles fazerem o que quiserem. O problema é que todo momento de mudança ele é complexo, porque uma mudança constitucional teria que ser votada pelos próprios políticos, que não estão interessados nas mudanças que nos interessam, que interessam ao povo. Não, nós temos que ter uma Constituição por aclamação popular. Por que tudo tem que ser feito pelo Congresso? Nós não reconhecemos mais o Congresso. Acabou. Está na Constituição, meu Deus do céu. É a vontade do povo, através de seus representantes, ou manifestar diretamente. Acabou, fim de papo. Seria uma nova constituinte, então. Não há autoridade superior à expressão direta da vontade popular. Não tem STF, não tem Congresso, não tem Força Armada, não tem ninguém. Toda essa gente é paga pelo povo, todos são empregados do povo e estão roubando. Todos eles. Quem não está roubando está ajudando a roubar. Então não reconhecer mais ninguém, não reconhecer mais as benditas instituições. O sujeito que diz que quer parar com a corrupção, mas temos que preservar as instituições, você já sabe que é preservar ele mesmo. Instituição significa o meu cu, preservar o meu cu acima de tudo. É só nisso que esse pessoal pensa. Então não podemos mais levar essa gente a sério. Nós temos que aproveitar que o povo tomou consciência disso, o povo não se sente representado por essa gente. Então, o que caiu? A Dilma? Não, caiu o sistema. Nós precisamos do outro, com eleições legítimas, com o voto distrital, com a instituição do recall, tá certo? E com todos os meios de você fiscalizar os políticos. Eu tenho a impressão, professor, que a gente só vai conseguir fazer isso se a gente atacar mesmo a base, que é agora quem dá sustentação a esse governo, que a gente já conversou sobre isso, falou até que o diagnóstico estava certo, que são as oligarquias. Sem dúvida. Não adianta mais também. Como que a gente vai fazer? Porque a gente ouve, o senhor fala, tem que ir lá, tem que tomar o poder. Ok, mas como fazer isso? A gente precisa de uma estratégia. E a gente já chegou ao diagnóstico. Temos que atacar quem sustenta esse governo, Sim. as oligarquias. Tá Os certo? grandes grupos empresariais, os bancos e a mídia. É isso que sustenta. Eles estão lá reunidos neste momento para ver como salva a Dilma. É esta gente que está liquidando com o Brasil. São os maiores traidores da pátria. Então, o que está havendo é realmente uma luta de classes. É nós contra os caras importantes, você está entendendo? Mas eles não aprendem, uma parte desse grupo de sustentação eram os próprios empreiteiros, que agora estão na cadeia. Sim, e mas eles continuam. Eu vou contar uma história para você. Em 93, eu fui contratado pela Odebrecht para investigar a CPI que estava havendo e contar para eles o que estava acontecendo e escrever um relatório. Eu fiz, escrevi, e a recomendação principal é assim, nunca se aproxime do PT. Isso vai destruir vocês. Daí eles, não, isso é teoria da conspiração, não há o menor perigo. Todos eles. No Brasil, o sujeito que ganha o dinheiro do pai, ele acha que ele é prêmio Nobel, ele acha que ele é Albert Einstein.
Quando na verdade é um bando de analfabeto, de idiota. Ah, mas eu sou PhD por não sei o quê. O Brasil está repleto de PhD e analfabeto, meu Deus. Então não entenderam ainda. Você tem que ver o conhecimento do sujeito, não pelo título que ele tem, mas pelo acerto dos seus diagnósticos. É? Esse pessoal é incapaz de prever, sei lá, um jogo de futebol. Tudo que eles dizem que vai acontecer, acontece o contrário. Eles nunca acertam. E hoje o herdeiro do Odebrecht está preso. Pois é. Então, os milicos. Fiz 1000 conferências no Clube Militar, na Escola de Guerra Naval, Escola de Estado-Maior, dizendo que esse negócio de Ministério da Defesa é um truque comunista para quebrar a sua espinha. É? Aceita isso e você daqui a pouco estará batendo continência para agentes do Foro de São Paulo. Ah não, imagina, não há perigo, isso aí, senta que o leão é manso. Agora não está acontecendo? Exatamente igual. E foram submetidos a esta humilhação da passeata do desfile de 7 de setembro, que ficaram lá dançando funk para a dona, protegidos do povo por um muro e por um círculo de agitadores, terroristas, que estavam lá tocando fogo em tudo, para o pessoal não conseguir chegar lá. As Forças Armadas se degradaram, se prostituíram a esse ponto. Sendo que o decreto lá que foi assinado tirando os poderes dos chefes militares foi feito por uma secretária executiva que é casada com o número 2 do MST. Olha para quem vocês estão batendo continência. Hã? Olha para quem vocês estão se curvando. Eu disse que isso ia acontecer, meu Deus do céu. Não é por poderes preditivos. É o seguinte, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou estudando isso há 50 anos, meu Deus do céu. Hã? Agora, mas chegou aqui o PhD e disse que não vai acontecer. Bom, tá bom, então siga o PhD. A bunda é sua, é. Então talvez a gente poderia mandar uma mensagem para esses grandes empresários. Por favor, vejam um exemplo dos seus colegas empreiteiros. Vocês todos terminarão na cadeia, postos lá pelos seus sócios. Exatamente como aconteceu com esse. E nós vamos trabalhar para isso. Os grupos, né, os movimentos que estão se unindo cada vez mais, para a gente montar estratégias, estudar, colher informações, nós vamos nos unir contra esses grandes empresários e contra todo mundo que estiver contra a gente, contra o povo brasileiro. Empresário, banqueiro, é um agente covarde. Hoje pode convidá-los, né, Beatriz, a fazer o certo, por favor. Nós estamos fazendo isso. A gente está buscando. E tem aqueles que estão vindo para o nosso lado. Esses, claro, a gente quer com a gente. O problema são os que não vêm, que ficam defendendo ainda a classe política, defendendo a Dilma, dizendo que a Dilma tem que ficar no poder, ou que o Lula tem que ficar, entendeu? Esses aí que a gente vai ter que atacar. Eu fico pensando, essas pessoas falam, não, vamos apoiar a Dilma para ela fazer reforma. Uma presidente que já não é respeitada por ninguém, nem dentro do partido, como é que vai fazer reforma? Como é que vai fazer alguma coisa? Eu não quero saber de reforma. Eles querem resolver tudo na base de conchavo de gabinete. Eles se escondem e ficam lá tramando. Agora, você veja, a burguesia, né, a burguesia nunca é classe dominante. O burguês é o porquinho que você engorda para comer no fim do ano. Todo mundo sabe disso. Quem manda é burocrata, meu Deus do céu. É quem faz a lei. O burguês faz o que o burocrata mandar e ainda agradece. Né? Então, olha, os burgueses, as Forças Armadas também é a mesma coisa. A Força Armada manda alguma coisa? Não, quem manda é o burocrata. O cara vai lá, bate continência e obedece a ordem. Então, o nosso problema é com a burocracia, é com o estamento burocrático. Esses são os donos do poder, meu Deus do céu. Tá entendendo? Quer dizer, o sujeito não precisa sequer ter o dinheiro próprio. Eu conheci um sujeito, um mega estelionatário, ele dizia o seguinte, eu nunca ando com dinheiro no bolso. A minha carteira tem pessoas. Você está entendendo? Então é assim. Que é mais ou menos o que o Lula disse quando era perguntado sobre o mensalão. Ah, isso é uma bobagem, o que importa é os relacionamentos. Mas é claro, claro. O Lula alguma vez pagou para algum jantar dele? O judiciário, né, não mandava nada, as decisões judiciais não valiam nada, eram os relacionamentos Ele disse isso mesmo. que importavam. Tem uma história do Jânio Quadros que diz que ele estava fazendo um comício, eu não sei se a história é verdadeira, mas é verossímil. Estava fazendo um comício e daí alguém perguntou, mas, doutor Jânio, como é que o senhor subiu tanto na vida? Sim, o senhor que não era nada, era um pobretão. Ele disse, pensou um pouco, disse, alguém aí tem um cigarro? Pareceu 50 maços de cigarro. Ele disse, foi assim. Tá entendendo? Quer dizer, o nego começa a subir e transforma a fama num instrumento de extorsão. Não é isso? Eu, se eu quisesse, podia fazer isso. Né? Intimidar empresário, você tem que me dar dinheiro, porque senão eu vou falar mal de você. Né? Eu lembro até uma vez que estava o Wally Salomão, o poeta, autografando livro na Top Books, e eu entrei, daí ele disse, opa, deixa eu
Deixa eu dar um aqui logo pro filósofo, senão ele me põe na próxima edição do Imbecil Coletivo. Então, se a gente faz a fama como político, ele tem todos os instrumentos de extorsão na mão e intimidar empresário é a coisa mais fácil. Né? Esse pessoal está acostumado a ser explorado. Essa turma não entra lá pedindo, eles entram exigindo. Né? Chega lá o presidente do Itaú, vem um fiscalzinho de 15ª categoria, faz o pão para tremer. Eu sei que é assim, eu já vi tudo isso acontecer. Né? Eu vi o pessoal... Veja, em 93, eles estavam acusando a Odebrecht de todos os crimes que a Odebrecht não tinha cometido. Eles fizeram as contas e falaram, bom, então é melhor cometê-los. E começaram a cometer. É assim. Até porque tinham ótimos sócios, né, nessa última... Sim. Foram alguns bilhões, não só no Brasil. Por isso essa história, né, de dizer que o empresário que foi lá corromper político, no Brasil é tudo ao contrário. Aqui são os políticos que já chegam exigindo, e se o empresário não fizer como eles quiserem... Foi qualquer fiscal, meu Deus do céu. Fiscal, Põe essa gente de joelhos, de 4, manda beijar o pé, o cara beija. A gente sabe que é assim mesmo. Eu tenho visto, né, a resistência de jovens empresários que não se submetem, né, a fiscais, mas eles penam, viu? Eles penam, eles são perseguidos, mas eu acho bacana que eles se mantêm ali, filho, nós não vamos participar. Eu acho que esse mas ponto... aí fecha empresa, eles são perseguidos, Eu acho que esse ponto é importante, Bia, pelo que o professor colocou, porque basicamente a gente está falando de uma revolução, né? Pacífica, mas é uma revolução. De não aceitar o poder de pessoas que não merecem ser respeitadas, as pessoas têm que também estar conscientes do preço a pagar por isso. É um preço, claro, é um preço tipo, alto. olha, eu não acato alto. isso, olha, então eu vou te prender, então prenda. Prenda, faça o que quiser. Você tem os meios de fazer, então faça. A partir do momento que a gente tiver milhares de pessoas fazendo isso, não tem como fazer. Não tem como prender, exatamente. Mas a gente tem que ter noção de que as coisas não vão sair baratas, né? A gente tem que estar disposto a pagar o preço realmente. Veja, é o negócio dos Founding Fathers aqui, que assinaram entre si um compromisso de, pela liberdade nós vamos arriscar, pela nossa pátria nós vamos arriscar nossa vida, nossos bens, nossa liberdade e nossa honra. Ou seja, você vai ser desonrado de qualquer maneira, vão escrever coisas horríveis de você, como diz de mim, inventam fofoca da minha família. Eu estou um pouco ligando, não interessa. Né? A minha liberdade não tiraram, ainda tentaram uma vez, mas não conseguiram. Né? Os meus bens, mas não pode tirar porque eu não tenho. Então, se nós não estamos dispostos a arriscar essas 4 coisas, nós não vamos conseguir nada. E aqui, os Estados Unidos, né, o país que é por conta disso que continua sendo feito por muitas pessoas. Sim. É por isso que a gente precisa, né? Que as pessoas Agora, se engajem, né? No Brasil, as pessoas perderam a noção do que é um herói. Se considera o Hélio Bicudo um herói, então eles não sabem o que é. Para mim, heroísmo começa quando atinge assim. Você fica sem emprego, você passa fome, você é achincalhado em tudo quanto é lugar e no fim você pode ser preso e morto. Se você passou por tudo isso e ainda está vivo, chegou no 4º estágio, já perdeu até a liberdade, aí você é um herói, como o juiz Odilon Oliveira. Agora, qualquer oportunista que abandona o navio no último instante e vira herói, o que é isso, gente? Que foi um dos responsáveis pelo problema no primeiro momento. Então, olha, nenhum de nós aqui chegou na etapa do heroísmo. Eu acho que o professor poderia comentar um pouquinho. Pelo visto, eu espero não precisar chegar. Apenas cidadãos honestos que estão dizendo, nós temos nenhum aqui... de nós é herói. Quando eu for herói, eu aviso, tá? Se me acontecer, eu aviso. Né? Mas fizeram quanta ameaça de morte. A ameaça de morte não faz de você um herói. Agora, tentativa de matá-lo faz. Eu acho que o professor poderia comentar um pouquinho exatamente sobre essa questão do Hélio Bicudo, que a gente tem 200 pedidos de impeachment lá no Congresso, e aí a oposição escolheu o pedido de impeachment de um esquerdista notório para ser o veículo do impeachment. É gerenciamento de danos, tentar salvar a imagem do PT, a imagem da esquerda. Eles sempre fizeram isso. Eles atiram o seu sócio embaixo do ônibus e eles saem bonito. Sempre fizeram isso. Mas se você ver, a revolução vive de amaldiçoar a sua geração anterior. É assim desde o começo. Amaldiçoa e pede um novo crédito de confiança. Eles erraram, eles nos traíram, mas nós queremos um crédito de confiança. Está sendo assim há 150 anos, o pessoal não aprendeu ainda. Até aquele livro do general Patipa, ele diz que a palavra glasnost, na verdade, foi traduzida para o Ocidente de uma forma totalmente errada. Que, na verdade, glasnost é dar a culpa dos problemas para o antecessor, limpando
a honra, né, enfim, a imagem dos novos governantes. É sempre assim. Ela se renova, a revolução devora os seus próprios filhos. Na Revolução Francesa não foi a mesma coisa? Cada nova geração que chegava cuspia na anterior, mas agora nós vamos fazer tudo direito, né? Daqui para frente tudo vai ser diferente. Não é diferente, é a mesma coisa sempre. É a mecânica interna do espírito revolucionário que é pervertida. A pessoa tem que entender isso aí. O espírito revolucionário consiste em meter na cabeça das pessoas o seguinte: vamos mudar o mundo. Então agora você tem qualquer garoto de 12 anos de idade já está mudando o mundo, transformando o mundo. Isso já começa por ser mentira. A esfera de ação humana é muito limitada. Nós, quando conseguimos resolver um probleminha, é muito. Agora, de repente, prometem, né, transformar Paraíso o mundo, na Terra. criar um paraíso na Terra. Não, não pode ser. Quer dizer, isso é fraude na base. Não é uma coisa que foi pervertida depois. Então, é aquele... Mas no Brasil, quem é que poderia ter esse papel de ser, né, os que vão se limpar pela sujeira dos anteriores? Quem assumiria esse papel? Eles já estão fazendo isto. Quem são os... Hélio Bicudo está fazendo isso. E todos os seus admiradores estão fazendo isso. Aécio Neves está fazendo isso, Zé Serra está fazendo isso, FHC está fazendo isso. Né? Eles estão metidos nesse esquema revolucionário até a goela. Né? Todos eles sempre estiveram. Apenas houve uma divisão de trabalho. Né? É o morde e assopra. Um automóvel tem um acelerador e um breque, não tem? O movimento revolucionário também. O senhor acha que o Lula ainda tem chance de se limpar na sujeira que foi feita ou não? Eu acho muito difícil, mas não é impossível. Esses Passa caras, uma geração, eles vão empurrando com a barriga, passa uma geração, a geração seguinte já esqueceu. eles ficam se reinventando. Eu acho que vai ser papel nosso não permitir que isso aconteça, professor. O papel é nosso, sabe? Se você estuda a história do marxismo, só da teoria marxista, e você vê as metamorfoses que ela passou, chegando a dizer tudo o contrário do que dizia, e ainda tendo o nome de marxismo, né? O marxismo começa dizendo, nós somos uma expressão adulta de classes, nós representamos a classe proletária cujos interesses subjetivos são prejudicados pela burguesia. Passa 150 anos, aparece o Ernesto Laclau, que é o grande teórico das últimas décadas, dizendo o seguinte: a propaganda revolucionária inventa a classe em nome do qual ela fala. Nós criamos a classe. Então inverteu. E ainda é um marxismo, mas se a própria teoria pode mudar com essa cara de pau, quanto mais a prática, os partidos. É aquilo que tem naquele documentário The Soviet Story, no começo do documentário, a pergunta que é feita: por que as pessoas têm uma reação, né, de total desprezo, até de nojo, quando tem uma bandeira, uma suástica, né, uma bandeira nazista, e a mesma reação não existe quando tem uma foice e um martelo? Por quê? Por quê? Você vê, a campanha antinazista foi inventada pela própria União Soviética, enquanto ela tinha uma aliança secreta com o governo alemão desde antes do pacto Ribbentrop-Molotov de 1939. Em 1933, quando Hitler foi eleito, o exército alemão já estava treinando no território da União Soviética com plena assistência técnica e militar do governo soviético. O governo soviético criou o poder da Alemanha nazista. É preciso entender isso, ao mesmo tempo em que fazia a campanha antinazista. Desmoralizou, né? Por outro lado, desmoralizou. E ninguém desmoralizou lá o E ensinando para os comunismo. alemães a tecnologia de campos de concentração e morte em massa. Claro, claro. Os nazistas aprenderam tudo com eles. Não é só aprenderam, eles receberam ajuda material para isso. E cresceram. A Alemanha não era nada, estava de 4, daí virou uma grande potência com a ajuda soviética. Né? Ao mesmo tempo em que na França, na Inglaterra, a União Soviética financiava campanhas antinazistas. Então, só quem acredita nesse nazismo é um idiota, meu Deus do céu. Nesse antinazismo, né, de fachada, é um idiota perfeito. Mas, professor, nós estamos em pleno, né, século XXI, internet, informação, nunca correu tão solta, digamos assim. Como é que as pessoas ainda podem defender essa ideologia, e não só defender, mas como veementemente defender? Porque esse tipo de movimento se aproveita de massas de pessoas enormemente frágeis, para as quais a ideologia ou a carteirinha do partido se torna uma muleta. Parte da sua personalidade, mas que se você tira a muleta, o sujeito cai. O sujeito que não é nada. O homem que não é nada, ele precisa de uma ideia, de uma causa, para botá-lo de pé. Virou meio de vida. Então, veja, para você ser um homem de verdade, você precisa ter as suas causas, seus ideais desmantelados 1000 vezes na sua vida. 1000 vezes você tem que reconhecer: eu fui trouxa de novo. Né?
Aí, um dia você vira homem. Agora, se você pega a primeira ideia que lhe ensinaram quando você tinha 15 anos, incorpora aquilo na sua personalidade, você não vai desistir nunca daquilo. E você aprende desde pequenininho, né? Porque Claro. nas escolas, eles estão ensinando no jardim de E o que infância. mais impressiona para essas pessoas que têm essa característica é que elas vão repetindo exatamente as mesmas palavras, e aí quando você pergunta qualquer coisa que sai do script, ela fica assim, surpresa e não consegue pensar em nada diferente. Ficam aterrorizados mesmo. Né? E começam a ver você como uma força perigosíssima. Né? Você vê, as coisas que os caras escrevem de mim, eles dizem o seguinte: ele trabalha para o Mossad, ele trabalha para a CIA, eles têm que inventar que tem um enorme poder atrás de mim. Né? É o seguinte, eles não são homens, eu sou homem, eles não são. Eles são homens de geleia. Então eles ficam aterrorizados e medem o tamanho do adversário pelo temor que eles sentem. É um mecanismo histérico. Em vez de você graduar o medo pelo perigo, você gradua a imagem do perigo pelo medo que você sente. É um mecanismo histérico descrito pelo psiquiatra polonês Andrzej Lobachevsky. Diz: quando uma sociedade é chefiada por um grupo de psicopatas, quem está em torno dele não vira psicopata, mas vira histérico. O que é o histérico? É o sujeito que não acredita no que ele vê, mas acredita no que ele ouviu falar. O que o líder falou. No que o líder falou, e ele começa a repetir aquela porcaria. E aquilo se incorpora na personalidade dele e ele vai defender aquilo até a morte. Olha, Ou seja, eu não sei adianta quantas ter as vezes. notas lá do mensalão, as provas. Não adianta, é herói prova do não povo adianta. brasileiro. Leandro, eu não sei quantas vezes eu já ouvi lá a gente passando pelo Congresso, brigando pela redução da maioridade penal. Aí vem aquele pessoal da esquerda chamando a gente de nazista, fascista. É isso que a gente é, porque a gente é Eu já ensinei como é que contra. responde, né? Não ensinei? Quer que eu ensine de novo? Sempre uma sua oportunidade. mãe, Nazista. Nazista é o cu da sua mãe. Isso, eu sabia que tinha mãe no meio. Eu Não vai lembrava. discutir. Se você explicar, não sou democrata, Não, a gente aí não você está discute, liquidado, porque você está não. tentando discutir na É. esfera racional algo que é um ódio irracional. Não tem Que jeito. já é um golpe A baixo gente de nem tenta, Só tem a um gente jeito. vai Como é que você passando. para essa histeria? O histérico só para quando ele fica com medo ou você o humilha. Humilha o sujeito até. Não é um processo lógico, é um processo psicológico. Humilha o sujeito, ele perde toda a segurança e no dia seguinte ele acha que você é maravilhoso. É assim. Quando eu tive o debate com a Laura Café, na Faculdade de Direito de São Paulo, é um antro de esquerdista. Quando eu entrei, estava todo mundo na esquerda. Daí, de tanto ver a Laura Café apanhar, eles passaram para o meu lado por vergonha de ficar do lado perdedor. Terminou, todo mundo estava e o cara saiu com o rabo entre as pernas. Não tenha medo de bater, de humilhar. As pessoas têm que ser humilhadas em público. Tá? É o único jeito. É um processo psicológico, não é por crueldade mental. Não estou gostando de humilhar os caras. Mas olha, eu estudei. Eu sei que a humilhação pode curar uma histeria, meu Deus do É céu. pelo bem. É pelo técnica, bem. Né? É uma que nem técnica. quando uma pessoa está histérica, você vai lá e sacode, dá uns Dá uns- tapas na cara, é o único jeito Você da não pessoa acredita. parar. Quando estava no ginásio, eu tinha um colega que estava lá tendo uma crise histérica, falando um monte de besteira, eu fui lá e dei uns 3 tapas na cara dele. Resolveu, né? Passados 30 anos, ele foi na minha casa para me agradecer. Disse: você me tirou da loucura. E é assim, muitos desses É que caras ainda vão E é agradecer. que nem o tapa, né? A palmadinha na criança que também quiseram tirar também da gente, É que tiraram a lei da palmada. é impressionante a forma que eles avaliam. É. Tipo, uma pessoa defende alguma ideologia que mata milhões. É. E aí, Você se dá você uma xinga ela, palmadinha, você xinga, que é o você que é o malvado, malvado. você que é o grande. É o grande criminoso. Exatamente. Isso é realmente a inversão revolucionária, mas a inversão está na base da mentalidade revolucionária. Começa com a inversão do tempo. O futuro que tem autoridade sobre o presente, mas o futuro, para ele conservar a sua autoridade, é preciso que ele continue sendo futuro. Que Então, nunca vai chegar, porque ele não deve chegar, ele não ou pode seja, a chegar. fraude é acreditada porque ela é fraude, não é a despeito de ser fraude. Esse é um mecanismo enormemente perverso. O Dr. Lobachevsky explica muito bem isso aí no livro Poneurologia, que considero leitura obrigatória para todo mundo. Né? Que o cara observou durante 40 anos a classe governante comunista da Polônia e entendeu como é que funcionam as coisas. Né? Então nós temos que entender, esses camaradas, os que não são psicopatas, quer dizer, o psicopata é um sujeito cínico sem sentimentos morais. O psicopata ele não tem o sentimento moral, mas ele tem o raciocínio moral. Ou seja, ele compreende o seu sentimento intelectualmente, embora ele não participe. Ele não sente culpa, ele não sente absolutamente Mas ele nada. sabe como funciona a culpa, então ele sabe inocular a culpa nos outros. E faz isso com uma cara de pau e uma agressividade psicológica que uma pessoa normal não pode competir. Então, bom, eu não posso competir com você em cinismo e agressividade mental, tá certo? Mas
eu posso competir no campo da dureza da verdade, dizer a verdade sobre você na sua cara, né? E botar você com o rabo entre as pernas. Por exemplo, mostrar que você é um covardão. Você fez isso uma vez, o cara está liquidado. Ele vai ter que ou ele esconde aquele episódio, tal, a carreira dele acabou por ali mesmo. Basicamente, como a gente vê no Brasil, né, eles tentam esconder qualquer coisa que surge sobre a verdade. E É o império da mentira. Eu fico O império olhando da no mentira Brasil mesmo. todos os dias, eu vejo, meu Deus, isso aqui é o império da Mas- mentira. É desesperador pra gente. É o fingimento, enxergar. fingimento histérico, é um Mas negócio impressionante. por mais que nós estejamos treinados e já vemos isso acontecendo todo dia, é realmente impressionante observar a cara de pau dos sujeitos. Como, por exemplo, o presidente do Supremo tentando passar um pito no Sérgio Moro. Fez um artigo na Folha de São Paulo, dizendo que o juiz tem que ficar na dele, que não pode ser ativista. Que o bom juiz que- é aquele que só fala nos altos, aquela coisa toda, E que, né? inclusive, foi uma ameaça clara, né? E Colocando vários... que é isso aí? Fingimento histérico, né? Está lá se fazendo de bonitão, se fazendo de gostosão. Então o que eu preciso fazer com esse cara? Discutir com ele, polidamente? Lá não, tu é um farsante, tu é um mentiroso, rapaz, para com isso. Né? Ontem eu estava vendo a gravação do debate entre o Benê Barbosa e um professor da Universidade Federal de Pernambuco que estava defendendo o desarmamento Exato. civil. O sujeito ele ultrapassou a burrice, ele entrou já realmente na doença mental. O que é para fazer com o sujeito desse? Refutar a ideia dele, ele falou, não, acabar com a carreira dele ali mesmo. Desmoralizá-lo de tal modo que ele não tenha mais coragem de dar aula. Olha, eu tive o prazer de pegar um cara que era o dono das verbas federais de pesquisa e transformar num plantador de alface no Rio Grande do Sul. Desistiu da carreira científica, foi plantar alface, não foi plantar batata, não sei porquê, escolheu coisa Foi mais plantar, alta. Né? plantar alface mesmo? Hã? Foi plantar Foi, alface? virou plantador de alface. Acabou a carreira científica. É isso que tem que fazer. Teve Deixou de líderes fazer um monte esquerdistas de cacá. dos anos 80, 90, que eu tirei da tomada. Eles ficaram 20 anos quietinhos. Né? Nunca mais se ouviu falar deles, porque passaram tanta vergonha que eles iam se esconder, que é o que tem que fazer mesmo. Professor, isso já está acontecendo no Brasil. Claro. Isso é maravilhoso. Quando a gente vê um petista, um petralha no restaurante, no avião, na rua, e a gente vai lá, a gente xinga, a gente canta música, Melhor a gente coisa. põe o dedo na cara. Isso dá uma sensação, sabe? É vibrante. Olha, é eu lembro uma vez que eu maravilhoso estava a tendo gente um fazer debate com isso. dois senadores petistas, o Henrique Fontana e dois senadores petistas na TV Gaúcha. Eu falei alguma coisa do Olívio Dutra, ele disse, mas o senhor está desrespeitando o nosso governador? Eu falei, não, não é isso. É que eu não o respeito mesmo. Desde o princípio. Então, nós temos que mostrar, não respeitamos você, não gostamos de você, não prezamos você e não queremos ver a sua cara pela nossa frente. Como faz nos restaurantes, nos estádios, o pessoal gritando, Dilma vai tomar no cu. Isso nunca aconteceu na história humana. Exatamente. Vaiar é uma coisa, mandar tomar no cu é outra, completamente Presidente diferente. da É um República. Reiteradamente, desrespeito total, reiteradamente. E tem que continuar fazendo mesmo. É que eu acho que as pessoas não têm esse tipo de reação porque às vezes elas não ligam as pontas. Eu lembro que eu fui assim mais motivado a me engajar mais, a estudar, quando eu fui assaltado à mão armada. Né? E ali caiu uma ficha. Pô, esses caras aí são responsáveis por isso. Porque eles estão defendendo esses bandidos. Eles estão fazendo leis ou fazendo situações que vão facilitar a ocorrência desses crimes. Então, de uma certa forma, eu podia ter sido morto por causa desses sujeitos. Isso E começou o brasileiro na não década de 60, fecha essa... Na década de 60, quando essa turma da esquerda, os intelectuais da esquerda, todos leram Herbert Marcuse e descobriram que a verdadeira classe revolucionária não eram os proletários, eram os bandidos. A partir daí começou uma puxação de saco de bandido, uma proteção oficial de bandido, que resulta agora em 70 mil homicídios por ano. Quem é o culpado disso? Vocês todos. Vocês todos que fizeram Estatuto da Criança e do Adolescente, fizeram agora essa nova lei que fizeram no Rio de Janeiro, que é proibido prender um menor, exceto se for em flagrante. Quer dizer, por que é isso? Para dificultar a ação da polícia e facilitar dos bandidos. Nós estamos careca de saber que no Rio de Janeiro está cheio de menor de idade armado de fuzis AR-15, AK-47. Cruéis, sim, são psicopatas. Cruéis, não é dizer que, coitadinho não teve chance, tem coitadinho não teve chance, não. Eles têm prazer mesmo, né? Se tivesse chance, ele estaria no mensalão. Como não teve, ele está no narcotráfico. É isso mesmo. E o próprio Sérgio Moro colocou muito bem esse tema, e foi repreendido, né, pelo Lewandowski. No Brasil a gente tem que acabar com essa situação jurídica de essa um defesa. bom advogado consegue levar um processo ad eterno
e o sujeito nunca é punido. Então a certeza da E quem impunidade... é esse Lewandowski, Propinovski, da Sermão de Moral? Quem foi? O que é isso? Pô? Vizinho do Lula, né? Lá em São Bernardo, né? O Santo André, não sei, acho que Santo André. Foi São Bernardo. São Bernardo, foi vizinho do Lula, é presidente do Supremo. É difícil, olha, é uma luta. Depois que apareceu aquela gravação do Luiz Eduardo Greenhalgh confessando que eles estavam maquiando testemunhas, no caso do Celso Daniel, e não aconteceu nada. Tá bom, então significa o seguinte: o sistema está podre, não podemos confiar em nenhuma autoridade. Nós vamos ter que instituir um novo sistema político, um novo sistema judiciário, temos que limpar toda a parte de cima. Embaixo está limpo, o povo está limpo, o povo não está roubando, não está matando todo mundo. Ao contrário, está trabalhando todo dia, produzindo, pagando imposto, correndo risco. Esse é que tem autoridade. Se eu vou repetir, isso está na Constituição. A vontade popular expressa diretamente é o poder soberano. Professor, dizer que o povo brasileiro é ruim, que isso, que aquilo, isso é uma grande mentira. A gente já viu que o povo brasileiro é um povo bom. É um povo que sempre tem um problema, que eu acho, que é a questão de não ter tempo de se envolver nas questões políticas. Mas isso está mudando. Mas tem que ter tempo. Isso não é culpa do povo. Isso está mudando e vai mudar cada vez mais. A gente falou isso no outro hangout, que as pessoas têm que começar a funcionar, ocupar espaços. Então, assim, é sendo síndico de bloco, de condomínio, participando da OAB. A gente vai ter que ocupar esses espaços. Chega, a gente não pode, infelizmente, a gente não pode mais só tocar a nossa vida. Tem que tirar os comunistas e ladrões de todos os espaços que ele ocupar. Tem de time de futebol, igreja, escola, sindicato, associação de bairro, síndico de prédio, tem que tirar todo mundo. Exatamente, é a questão de ocupar espaço mesmo. Eu estou completamente convencida que esse é o único meio, a única forma da gente fazer. Se a gente for parar para pensar, a gente tem uma população brasileira escrava de um grupo que se organizou para roubá-lo e para matá-lo. E a gente se acomodou, a gente simplesmente aprendeu a viver a vida da gente sem se envolver com política, só que esse tempo acabou. Mas aí a gente deu espaço para esse tipo de grupo. Então, já foi provado que, infelizmente, viver dessa forma não funciona. A gente não pode viver dessa maneira. Para mudar o Brasil, a gente vai ter que se incomodar. A gente vai ter que se ocupar e ocupar espaço, né? Largar a vidinha da gente, que tudo bem, pode ser muito corrida, difícil, mas a gente vai ter que se dedicar a outras coisas também. Não tem mais outro jeito, não. A gente tem que se mexer. E cada vez sair para a rua tem que ir com esse espírito. Nós somos o poder soberano, vocês não são. Né? Como nós temos a força, vocês não têm nada. E se a gente não sai da cadeira... Se o PT tivesse uma força armada na mão, como tem os comunistas tiveram em outros países, eles já teriam matado milhões de pessoas. É verdade. Graças a Deus eles não têm. As Forças Armadas não estão do lado deles. Não estão contra, mas também não estão do lado. E se eles mandarem as Forças Armadas sair fuzilando o povo, as Forças Armadas não vão. Não vão fazer isso, né? As polícias militares também não vão. Talvez isso seja o que tenha salvado o Brasil de um desastre ainda maior. Mas, claro. Eles não conseguiram criar a Força Armada. Isso é a coisa melhor. Sinal de que Deus está do nosso lado. Estão querendo, né, com esse decreto aí, que eles querem mudar agora o currículo das escolas, dos colégios militares, colocar... querem se infiltrar lá dentro também, mas não vão conseguir também, porque isso aí já estão alterando, parece. O senhor diria que o PT talvez tenha perdido o timing do movimento revolucionário, no sentido de ter criado o caos, mas não está pronta a revolução para tomar de fato o poder e ter os meios de tomar... Sim, em parte foi um problema de timing, mas o problema principal foi a mistura que eles fizeram das teorias do Raimundo Fauro com a estratégia do Antônio Gramsci. Então, o Raimundo Fauro descrevia o processo da Revolução Brasileira como uma luta de classe sui generis, que não era voltada contra os empresários, contra os donos da propriedade privada, mas contra os donos do Estado, o que ele chamava o estamento burocrático. Os caras leram isso, ficaram entusiasmados, o próprio Raimundo Fauro ajudou a fundar o PT, e eles queriam promover esta revolução, mas ao mesmo tempo eles estavam aplicando a estratégia do Antônio Gramsci, que é de ocupação de espaços. Então eles ocuparam o Estado inteiro, ocuparam o establishment inteiro, eles viraram o estamento burocrático. Eu acho que esse foi o erro desastroso do PT. Fala, essas duas coisas, se você vai fazer a revolução do Fauro, você não pode fazê-la pelos métodos do Antônio Gramsci. Se eu tivesse lá, se eles me pagassem dinheiro, eu teria explicado isso a eles 30 anos atrás e eles teriam evitado o vexame. Mas agora é tarde. Então eles viraram o estamento burocrático, eles viraram o telhado de vidro. Agora não tem mais volta. Talvez até pela própria fome, né, de dinheiro, de boa vida. Não, a pressa que eles tinham de ter na mão
o poder e os recursos para poder socorrer o movimento comunista latino-americano, que estava afundando, estava acabando. Você vê que no 15º aniversário do Foro de São Paulo, em 2005, as Farc enviaram uma carta comovida ao PT, agradecendo por ter salvado o movimento comunista da extinção. Essa era a missão deles, missão contraída perante outros governos, perante Fidel Castro, perante todos os regimes comunistas, os partidos comunistas da América Latina. Essa era a missão do PT e o PT cumpriu. E nesse Só caso, para isso precisava poder. o Lula já confessou, Claro. tem vídeo, O né, Lula falando confessou. isso. No discurso isso dele mesmo. desse mesmo ano, 2005, discurso dele no aniversário do Foro de São Paulo, ele confessa que fazia isso. Foi no mesmo discurso que ele confessou e colocaram o Chaves lá na Então daí prisão. foi a pressa, quer dizer, o pessoal latino-americano empurrando. O Lula, não precisa de dinheiro, vai lá, monta um esquema aí. Ele montou. O esquema do BNDES. É. Entendeu? E mais, o mensalão, o petrolão, tudo foi para isto, foi para socorrer a comunistada na miséria. Isso foi a grande missão histórica do Lula e ele a cumpriu. Os comunistas não podem ser ingratos com ele, ele encheu eles de dinheiro, meu Deus do céu. Né? Agora, encher o dinheiro, para encher dinheiro tem que fazer aliança com banqueiros, mega empresários, etc, etc. Então o próprio beneficiado que recebeu o dinheiro pode depois cuspir no Lula dizendo o Lula passou para o lado capitalista. Você vê que beleza? Você Quer dizer, recebe dinheiro e você não é obrigado nem a ser grato. Então o problema não seria o projeto. O problema é que ele desvirtuou o projeto. Quando na verdade o projeto era O sacanagem. projeto era sacanagem desde o início, claro que era. E sempre será. E sempre será. Agora, esse imenso erro estratégico, que eu chamo o monstro do faurogramchismo, só podia dar no que deu. E tinha que ser no Brasil, né? Quer dizer, foi uma lição de inépcia, assim, como nunca houve no mundo. Nunca houve comunista mais imbecis do que os brasileiros. A gente já sabe, pelo livro do Oswaldo Penalva, a gente já sabe. Os comunistas na Rússia não levavam a sério os comunistas brasileiros de jeito nenhum, achavam tudo um bando de palhaço. Então, E são mesmo. e diz que no Brasil o pior de tudo não é a corrupção, a incompetência causa muito mais dano, muito mais estrago do que a corrupção, né? Então, Agora, fazendo uma brincadeira aqui, eu sei que a Beatriz aqui tá... Não, vamos parar esse episódio e fazer outro, mas acho que o ritmo tá bom, a gente tem que aproveitar o máximo aqui, né, que a gente tá professor, sempre com o objetivo de mostrar isso para as pessoas, para educá-las, né? O senhor, há 20 anos atrás, vislumbrou tudo o que aconteceu no país, né, com uma precisão incrível. O senhor consegue vislumbrar como é que vai estar o Brasil daqui a 20 anos? Agora eu não consigo mais. Nem tento. Porque as coisas se precipitaram, você tem tantas variáveis em jogo, no momento que qualquer coisa pode acontecer, e aí depende também do cenário internacional, que também está mudando e tem milhões de coisas inéditas, imprevistas acontecendo. Você vê, essa semana mesmo, o Vladimir Putin liberou a posse de armas na Rússia. Pela primeira vez. A Rússia tem uma das mais altas taxas de criminalidade no mundo. Ele falou, como é que eu vou consertar isso? Vou armar a população. Isso pode mudar totalmente o curso das coisas. Não é isso? O Putin, quando aparece agora com essas conversas conservadoras, cristãs, ele está ganhando, conquistando corações e mentes em todo lugar por um negócio que é evidentemente uma fraude. Até a direita americana, né? Claro, até a direita americana cai nessa. Tanta coisa acontecendo aí que escapa. Nós vamos precisar de mais algum tempo para começar a ver se algumas linhas de força, né, mais compreensíveis aparecem. Quando aparece um Papa com um discurso, né, do Leonardo Boff, eu digo, meu Deus, ninguém contava com isso. Aconteceu, está acontecendo. Como vamos julgar tudo isso? Só podia ser argentino, né? Claro, qual será o impacto dessas coisas no Brasil? O Brasil é muito inerme perante a influência estrangeira. Você vê, no Brasil, todo sujeito que abre a boca, ele geralmente é representante de uma corrente estrangeira. Eles não são capazes de produzir ideias. Então só copia o que os mestres mandaram. Em parte, a esquerda brasileira afundou porque a esquerda internacional perdeu força intelectual. Nos últimos 30 anos foi um negócio assombroso. Todo mundo largou, virou as costas, virou casaca. Né? Então, vamos dizer, a intelectualidade esquerdista no mundo, marxista no mundo acabou. Sobrou esse Piketty, sobrou o David Harvey, mais 2 ou 3. Só na USP sobrevive. Né? Só sobrevive na USP. Então, tudo isso está mudando muito rapidamente e nós vamos esperar mais um pouco para ver as linhas de força. Olha, essas coisas que eu acertei, eu expliquei os métodos que eu uso numa apostila chamada Problemas de Método nas Ciências Humanas. Eu estou fazendo exatamente de acordo com a fórmula que eu mesmo criei. E tem funcionado. Então, Isso é uma o que eu apostila, digo, não é um livro. não é uma apostila, apenas.
E tem, vamos dizer, o curso de filosofia política que eu dei no Paraná, 2 vezes. Está tudo gravado, transcrito. Então, eu estou aplicando na análise das coisas da semana o que eu ensinei ali. E tem funcionado. Então, eu digo, olha, existe ciência política com um nível de previsão altíssimo. Né? Mas você precisa entender como é que funcionam certas coisas. E você precisa ter, primeiro, um arcabouço teórico viável. Seria mais ou menos aquela obra do Isaac Asimov, a psicohistória, da trilogia Fundação, né? Que eu não li. Que é uma história, uma ficção científica, obviamente, que é um professor, né? Lembra muito o senhor, inclusive, um professor que identificou que o Império Galáctico, né, no futuro distante, estava caindo, e ele identificou que através da psicohistória era possível entender o que iria acontecer e que existia uma forma de diminuir a distância entre 2 ciclos, né? É muito baseado na história do Império Romano, né, da queda do Império, que sempre é seguida por caos, muito sofrimento, e depois um novo Império, né? E a psicohistória seria exatamente o uso de informações do entendimento da história passada para traçar o que vai acontecer no futuro, sempre com possibilidades, nunca com certezas, né? É muito interessante agora que o senhor falou. Agora eu vou ter que ler, agora fiquei curioso. Acho que o senhor vai gostar muito. Bom, eu não gosto muito de ficção científica, mas nós vamos seguindo aí nessa incerteza, né? Mas vamos caminhando. A gente vai ter que interromper aqui nesse momento esse papo, a gente vai poder gravar outros, né? Quando quiserem. Nós estamos aqui para isso, né? Nós viemos para cá, pretendemos gravar, mas agora a gente vai fazer um intervalinho, porque senão daqui a pouco nem o vídeo fica muito longo, tá? Mas daqui a pouco a gente volta para mais um Papo que Bate, tá bom? Obrigada.